A paz do Senhor para os irmãos. Estamos fazendo a gravação da lição número 11. Meu nome é Tiago, sou superintendente da EBD aqui do Jardim Celeste, na rua Estrela d'Alva, número 536. O pastor local é o pastor Toniel Malta. E hoje quem vai estar dando essa aula é o irmão Juliano. Juliano, seja bem-vindo. Obrigado, meu Tiago. A paz do Senhor Jesus para todos. A lição de número 11 ela tem o título Atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. No textual, você pode acompanhar na sua revista, diz o seguinte: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Isso está em Efésios 4, versículo 1. A verdade prática diz o seguinte: a unidade da igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. É muito importante nós pensarmos na vida do apóstolo Paulo, quando ele cita preso do Senhor, ele enfatiza isso diversas vezes, colocando-se na dependência de Cristo. Tanto é que é informado aos irmãos da igreja na época que quem conhece a Cristo não consegue cometer pecados, e aqueles que cometem pecados é porque não o conheceram. Então Paulo ele entende que quando ele foi selecionado por Cristo, ele não conseguia mais se ver de outra forma. Ele não tinha mais espaço algum para poder viver de uma maneira normal, de uma maneira comum. O objetivo geral dessa lição é mostrar que a unidade da igreja de Cristo é o resultado da humildade, mansidão e longanimidade na vida de todos os crentes. Aí tem os objetivos específicos, que é explicar a humildade sendo uma virtude indispensável para a comunhão, enfatizar que a mansidão produz crentes que promovem a paz e a reconciliação, e frisar que a longanimidade capacita o crente a ser tolerante com as suas falhas ou com as falhas alheias. A introdução diz o seguinte: após concluir a oração intercessória em favor da igreja e ao mesmo tempo estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus, o apóstolo Paulo passa a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Aí vale a gente lembrar de alguns versículos bíblicos muito importantes. Se você puder nos ajudar, Thiago, Neemias 1, versículo 7. Assim, nessa lição estudaremos as virtudes e fundamentos, humildade, mansidão e longanimidade que levam a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus. Tem muitos episódios da igreja que a comunhão foi vital. É bom a gente lembrar, nós lembrarmos, por exemplo, da libertação de Pedro. Já foi comentado em aulas anteriores, que apesar de não depender ser vontade de Deus, mas a igreja se prontificou a orar por um único propósito, por uma única pessoa. Quando estava falando sobre oração em aulas anteriores, o foco era dizer que estava orando por alguém sem ser em seu benefício próprio. Contudo, neste caso aqui, o autor enfatiza a ideia de se unir por um único propósito, independentemente de qual seja este. O que diz em Neemias 1, versículo 7. De todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Então aqui em Neemias, quando ele ora a Deus, no propósito de pedir a libertação do seu povo e poder reedificar a cidade de Deus, ele usa o nós, se qualificando como parte integrante de todos, e não pensa nele sozinho. E o segundo ponto mais importante, ele assume os pecados perante Deus. Ele se humilha, literalmente. E não só se humilha, como também coloca o povo numa condição de humilhação diante de Deus. No primeiro título aqui, para haver unidade é preciso humildade. A humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento e a comunhão cristã. Espera-se que os crentes sejam humildes, não somente diante de Deus, mas também entre eles. Eu faço questão de lembrar aqui, já vou ler diretamente para vocês a anotação. Está escrito em Atos dos Apóstolos 2, 42 ao 44. Diz o seguinte: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam
estavam juntos e tinham tudo em comum. O que eu quero dizer para vocês? Que a humildade é uma virtude imprescindível. Para o quê? Fortalecimento da comunhão. Qual é o melhor retrato de comunhão que nós temos da igreja? É a igreja primitiva, o início da igreja, né? Da igreja apostólica, onde não haviam interesses particulares quando se falava em se reunir para Deus. Todos os tipos de intenções da igreja eram coletivas. No primeiro subtítulo, modo digno do viver cristão. Aqui eu faço questão de lembrar de uma história bem conhecida da Bíblia, o Tiago pode até me ajudar a lembrar dela. É a história de Urias e Davi. Quem era Urias? Poucas pessoas sabem dele, conhecem mais Davi. Era um soldado fidelíssimo, um soldado fiel ao rei. E eu vou ler brevemente para vocês aqui, em 2 Samuel 11, versículo 11, diz o seguinte: E disse Urias a Davi: A arca e Israel e Judá ficam em tendas, e Joabe, meu senhor, e os seus servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei eu de entrar na minha casa para comer e beber e me deitar com minha esposa? Pela tua vida e pela tua alma, não farei tal coisa. Veja a atitude desse homem, né? Não é verdade, irmão Thiago? Sim. Que inclusive ele retrata um episódio lamentável da Bíblia, que foi onde Davi, infelizmente, ele se deixou levar pelo orgulho, pela soberba e ser usado literalmente por Satanás. E Urias aqui, até figurando Jesus Cristo, por que não dizer, né? Sua esposa estava aguardando ele na residência deles, né? E infelizmente ele se sacrificou pelo povo, né? E ela estava lá se conservando e tudo, mas acabou vacilando também, né? Não esperou o seu esposo voltar. E a gente vê na atitude de Urias aqui uma preocupação imensa em se colocar à mercê dos inimigos, porque ele não admitia ver os outros padecendo e ele está tranquilo, literalmente. Segundo, né, a humildade. Para os povos pagãos, a gente imagina que a humildade ela é uma dificuldade no crescimento social. É assim que a sociedade vê. Você ser humilde é um sinônimo de fraqueza, é um sinônimo de limitação. Você não consegue fazer conquistas, grandes conquistas, se baseado só nos conceitos da nossa sociedade hoje em dia. Contudo, Jesus veio nos mostrar que a humildade, ela, ao contrário de uma fraqueza, ela é uma virtude. Depois, mais para frente, eu vou falar que temos que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas bem lembrado, lá em Mateus 3, versículo 14, diz o seguinte, por exemplo: Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim. Que exemplo eu estou citando para vocês aqui? O próprio João Batista, quando ele veio incumbido de batizar as pessoas para o arrependimento, ele tinha consciência do seu ministério e tinha consciência da presença de Deus em sua vida. Então ele tinha consciência da integridade dele, ele sabia quem ele era perante Deus e perante os homens. Tanto é que ele foi condenado por essa integridade que ele tinha, uma integridade muito fiel. E quando chegou Jesus diante dele e ele o reconheceu pelo Espírito, o que ele disse? Como é que o Senhor vem a mim, se eu sou digno de ser batizado por ti, né? Não o contrário. Daí Jesus falou: cumpra-se a lei, né? Tem que ser feito esse procedimento. Aí é uma dupla demonstração de humildade, não é, irmão Thiago? Sim. Dupla demonstração, exatamente. Tanto da parte de João quanto da parte do próprio Senhor Jesus, que poderia não se batizar, e João não queria aceitar batizar o Senhor Jesus. E o irmão Tiago pode me ajudar lá em Filipenses 2, versículo 3, por favor. Filipenses 2, versículo 3. Isso. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Esse é, acredito que, o versículo chave, pelo menos desse tópico da lição. O que significa a humildade? É reconhecer os outros como mais importantes ou maiores que você. Isso não significa que nós temos que nos rebaixar, ou seja,
nos desvalorizar, porque o próprio Deus informa que nós temos um valor imenso para Deus, mas isso não nos torna maiores nem menores do que ninguém. É disso que ele está falando, que se a gente parar para avaliar as situações, ponderando principalmente as condições do outro e não só as nossas, a tendência é que todo mundo se concilie, né? A tendência é que reine a paz. De onde é que vem as guerras, segundo a Bíblia, né? Se não é de contendas, da força do braço do homem, da sua soberba. Terceiro, a verdadeira humildade. Aqui ele está sendo bem claro em enfatizar para nós que ela procede única e exclusivamente do Espírito Santo, porque isso está lá em Gálatas 5, que fala dos frutos do Espírito. E ele nos orienta que nós temos que ser humildes, principalmente, depois eu explico por quê, com os domésticos da fé. Esse é um assunto muito delicado e polêmico, porque algumas vezes nós temos que nos proteger dos soberbos. Isso já foi até comentado em aulas anteriores, mas o que é bem claro para nós é como Jesus se portava diante daqueles que mereciam a sua humildade e diante daqueles que eram inimigos declarados de Jesus, inimigos declarados de Deus. Não é que Jesus deixava de ser humilde, mas não há tempo para todas as coisas. Então, tinha algumas pessoas que não mereciam que Jesus chegasse perto deles se humilhando. Jesus já sabia a intenção dos corações dele, então ele já era direto, sucinto e objetivo. Eu sei o que você está razoando no seu coração, eu sei a sua intenção, por que você está aí. Então tinha alguns momentos que Jesus ele não tratava com esse imenso amor. Aí você fala, como não? É porque Deus ele é amor, mas ele também é justiça, né? Justiça. Então essa nossa humildade, nós também temos que ter uma ponderação, gente. Não temos que ser humilde demasiadamente a ponto de deixar que uma pessoa, além de nos prejudicar, ela não se desenvolva espiritualmente, ela permaneça no erro. E isso tem que ficar bem claro para nós. O segundo tópico aqui. Para ver, né, a unidade é preciso também a mansidão. O que se resume esse tópico? Promoção da paz, transmitir coisas boas e principalmente ser um apaziguador, uma pessoa apaziguadora. O que é uma pessoa apaziguadora? É aquela que você gosta de estar perto dela, seja qual for o ambiente. Sempre tem aquela pessoa ou no trabalho ou na sala de aula que você se sente bem em estar perto dela. O humor dela sempre é bom, ela sempre transmite calma, ela sempre ouve todo mundo, sempre sorridente. Eu tenho certeza que todos nós conhecemos alguém desta forma. Então isso é vital. O primeiro subtítulo diz o seguinte: a mansidão é um fruto do Espírito. Isso é muito claro. A verdadeira mansidão, ela não pode proceder do homem, porque em lições anteriores, em aulas anteriores, nós deixamos bem claro, ou a nossa irmã Lília também deixou bem claro, que nós temos uma inclinação para o mal, por conta do pecado original, né? O pecado lá da era de Adão. Nossa natureza é essa. Então, para que nós sejamos realmente mansos, precisamos sim ser lapidados, nos policiarmos, mas principalmente sermos dependentes do Espírito Santo de Deus. Porque se a própria palavra de Deus fala para nós que é um fruto do Espírito Santo, é porque nós sozinhos não conseguimos conduzir essa maneira de ser. Tem algumas referências aqui importantes. Vamos abrir Mateus 11, versículo 29. Enquanto isso eu leio Colossenses 3, 21. Esse é um exemplo de como, por exemplo, nós devemos lidar entre família, na família. Vós pais, não irriteis a vossos filhos para que não percam o ânimo. Colossenses 3, versículo 21. Isso indica o quê? O lar, para ele ter harmonia, além da humildade, também tem que ter é necessário ter a mansidão. Você não pode agir com ira, não ser uma pessoa iracunda, né? Então, aqui fica bem claro para nós, um dos episódios. E o outro, conforme o irmão Tiago vai ler para nós. Mateus 11 e 29, né?
Por favor. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Então, o que fica bem claro aqui? Um dos fundamentos da paz interior, da verdadeira paz promovida por Deus, é você ser manso, é você ter paz com os outros também. Isso foi mencionado anteriormente, que você tem que ter um alinhamento vertical, né? uma boa relação com Deus, e também um alinhamento horizontal, uma boa relação com o próximo. Aqui entra nessa segunda parte. Então é bem sucinto aqui o escritor em dizer para nós, a mansidão é um fruto do Espírito, e ela deriva da humildade, e ela indica o quê? Moderação nas nossas ações. Nós, quando somos mansos, não somos precipitados, somos tolerantes, somos conservadores, pelo menos das nossas ações. Né? Aqui no segundo subtópico diz o seguinte: grandes exemplos de mansidão, Moisés e Jesus Cristo. Aqui até entra num aspecto bem curioso, né? Porque essa lição ela é um pouco diferente das anteriores, porque ela é muito mais prática, muito mais aplicação pessoal do que uma descrição do texto, né? Então dá para aplicar bastante coisa aqui. É muito mais fácil nós, humanos, lembrarmos das falhas de alguém do que das suas boas realizações. Quando fala de Moisés e de mansidão, para a maioria das pessoas, principalmente quem não tem o hábito de ler a palavra de Deus, como Moisés e mansidão, né? Se ele falou várias vezes que ele era pesado de língua, se houve um momento que ele bateu na rocha, se houve também um momento que ele quebrou as pedras dos mandamentos, né? Ao falar com Deus no monte, isso é demonstração de ira e de nem um pouco de mansidão. Mas ao contrário, se vermos a conduta de Moisés mediante ao comportamento dos israelitas, o excesso de pecado que eles cometiam, Moisés era praticamente, pode-se dizer, ele é um santo. Nós, claro que não devemos venerá-lo, mas o seu comportamento era um comportamento santo. Ele seguia à risca aquilo que Deus colocava no seu coração e demonstrava muita tolerância com o povo de Israel. E era quantos milhões de pessoas, Tiago? Em torno de 6 milhões. Era muita gente. Muitas pessoas. Moisés, ele era uma pessoa firme, né? Ele era manso, porém ele era firme. Exato. E Jesus também, provavelmente você vai falar, Jesus também era manso, porém era firme. As coisas de Deus, as pessoas têm que ser firmes, né, irmão Juliano? Exatamente. Tinham muitas pessoas, né? O número exato eu não tenho aqui agora, mas Moisés ele tinha essa tolerância com todo o povo judeu, com todo o povo hebreu. Eu vou ler aqui um versículo para lembrar bem claro desses episódios. Êxodo 16, versículo 3 diz o seguinte: e os filhos de Israel disseram-lhes: quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e quando comíamos até nos fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar-lhes de fome a toda esta multidão? Então olhem a postura do povo hebreu diante de Moisés, quando tentou tirar eles da escravidão. É bem verdade que esse ponto de vista deles tem uma certa justificativa, porque quem ficou escravo muito tempo perde as referências, nós sabemos disso. Mas eles tinham a história do povo judeu e sabia quem era o Deus deles, e isso eles sabiam. E ainda assim, quando estavam sendo libertos, reclamaram com Moisés injustamente, mesmo vendo, presenciando os milagres. Terceiro, a verdadeira mansidão. Aqui ele diz para nós que, principalmente essas pessoas que têm a mansidão, elas conseguem perseverar durante perseguição, elas não revidam maus tratos e não se apressam a emitir juízo. A pessoa que é mansa, ela tem o hábito, ou seja, a virtude de ponderar todas as suas ações para evitar machucar alguém.
para evitar ofender alguém. Eu estou fazendo uma conjectura aqui, mas eu creio que Jesus, ele nunca abriu sua boca sem antes ele pensar nas consequências daquilo que ele ia falar, de forma alguma. Teve alguns momentos que Jesus falou que ele estava muito irado, mas ainda assim, ele sempre ponderou para falar as coisas pensando antes, se preocupando no que aquilo vai provocar no seu próximo, quem está ali diante dele. E eu tenho algumas referências aqui para nós, que o principal entre não revidar, não ceder a provocações, nós temos que lembrar que Jesus foi tão tentado durante a sua crucificação, por exemplo, zombando dele, meneando a cabeça, e também no próprio deserto. O diabo afrontou ele diretamente. Jesus ele poderia ter desistido em qualquer momento e aberto mão do seu propósito. E tem um exemplo aqui bem claro para nós, até é lamentável, é triste, e algumas pessoas tomam por engraçado o aspecto do caso, né? Que é sobre Eliseu lá em 2 Reis, versículo 24, no capítulo 2, que diz o seguinte: E virando-se ele para trás, os viu, e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles jovens, moços, né, ou pequeninos. Por que eu fiz questão de ler esse versículo para vocês? Porque Eliseu ele poderia ter se resguardado quando ele sofreu, né, uma zombaria, né? Eles estavam caçoando dele porque ele era calvo. Ele poderia ter se resguardado, creio que pensado da parte de Deus, orado ao Senhor, e não pronunciado uma maldição sobre aqueles jovens. Mas não, na hora ele inflamou ali a raiva, né? Inflamou a ira, amaldiçoou, e como ele era um profeta, suas palavras tiveram consequências reais, né? Na hora aconteceu aquilo que ele profetizou. Outro caso muito enfático e conhecido da igreja é o caso de Jonatas, né? Davi e Saul, que está em 2 Reis, está aqui em 2 Samuel, 1 Samuel 19, versículo 2, que diz o seguinte: E Jonatas anunciou a Davi, dizendo: Meu pai Saul procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã e fica num lugar oculto e esconde-te. Esse versículo é interessante lembrarmos para mostrar o que a ira faz com o coração do ser humano. A ira, nesse caso também, misturada com a falta de humildade, né? Porque o que moveu Saul a ter tanto ódio de Davi? Quando leem os episódios da história, na maior parte das vezes, os pregadores da palavra de Deus, eles enfatizam a trajetória de Davi, né? Que é aquela trajetória vitoriosa. Mas se nos atentarmos também ao comportamento e à atitude de Saul, a gente vê algumas desvirtudes que devem ser evitadas pelo cristão, não é, irmão Thiago? Sim. Ele sentindo inveja, né? Ciúme de Davi por conta da perda do reino, eventual perda do reino. Ele tentou matar ele não só uma vez, por diversas vezes. E o inverso aconteceu quando ele caiu nas mãos de Davi, né? Sim. Pode ficar à vontade. Tudo bem. Então, voltando às lições anteriores, né? Como o fruto do Espírito, mansidão, temperança e tudo mais, caridade, né? O que acontece? Quando a pessoa ela se converte, ela aceita Jesus, isso daí vai acontecendo paulatinamente, né? A pessoa que era aquela pessoa que não tinha papa na língua, vamos dizer assim, que já agia... Não, com o tempo ela vai ficando moderada, ela vai pensando naquilo que ela vai falar, igual o professor falou. Só que com o tempo a pessoa ela vai ter que ir guardando isso, ela vai ter que ir zelando por isso, porque se ela começar a deixar isso de lado, o que vai habitar nela? Inveja, contenda, ira. Foi o que aconteceu com Saul. Exatamente. Então precisa ver o que está aí dentro do seu coração, né, irmão Juliano? Então precisamos ver isso daí. É uma maneira de nos policiarmos através daquilo que está saindo de nós. Por isso é muito bom conversarmos, principalmente com pessoas também da igreja e idôneas, né? Pessoas mais experientes, para saber como está o nosso comportamento. Você não consegue se autoavaliar.
Tanto é que nós pedimos, os irmãos pedem para nós lermos na Santa Ceia, né? 1 Coríntios 11, que fala que temos que examinar o nosso interior, né? Nos julgar, e somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Então, uma vez ou outra, você deve confiar em alguém e tentar saber como está o seu interior, porque às vezes nós estamos mudando e não estamos nos dando conta. Tem irmãos que são bons, são amigos, né? E tem essa coragem de chegar em você e te alertar. Mas muitas vezes as pessoas não nos alertam, não é, Tiago? É muito triste essa mudança dentro da gente. Quarto, a mansidão pressupõe a conciliação. 1 Pedro 2, versículo 23 diz o seguinte: o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, Deus, né? Jesus Cristo. Então, esse é um dos comportamentos principais que o cristão deve ter. Ele é muito difícil, irmãos, não é fácil. Você tem que ter que se manter calmo e controlado, mesmo na adversidade, mesmo quando tem alguém te provocando, te afrontando. É muito difícil, extremamente difícil, mas é uma das virtudes que o cristão deve buscar, tentar alcançar ao longo do tempo. Outra referência bem interessante, conhecidíssima da igreja, principalmente das irmãs, está em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 32, versículo 32, sobre a história de Abigail e seu esposo Nabal. Um exemplo bem claro de todos os tipos de comportamento. Nabal, ele era um homem soberbo, né? Orgulhoso, muito voltado à ira, dado à ira, intolerantíssimo, não tinha tolerância nenhuma. Tanto é que o exército de Davi, ao passar pela sua propriedade, né, foi lá e fez bem a ele, fez benevolência a ele e aos seus animais, suas criações. E quando por uma segunda vez Davi passou por lá e precisou do auxílio dele, ele negou. Não é verdade? Poxa, que injustiça da parte dele, né? Que covardia. Contudo, a sua mulher tomou esse papel aqui que o escritor está nos orientando, né? Desceu correndo lá, antes mesmo que ele fosse ter encontro com Davi, e conversou com Davi. Ó, Davi, minha tolerância aí não executa não o que está no seu coração, não. Dá um pouco mais de tempo para ele. Mas infelizmente, mesmo assim, ele teve a justiça dele da parte de Deus, né? Sim, é verdade. Exato. Terceiro aqui. Para haver unidade, é preciso longanimidade para o exercício do perdão. Acho que é uma das partes mais fortes dessa lição, mais profundas, né? Falar de perdão. É quase impossível falar de Jesus sem falar de perdão, né, irmão Thiago? Logo de início, eu posso antecipar para vocês aqui um versículo, em Colossenses, capítulo 3, versículo 13, que diz o seguinte: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. É um versículo direto, objetivo, não carece nenhuma uma interpretação. E Jesus falou assim: olha, eu perdoei vocês. Então no mínimo a sua obrigação, se alguém te ofender, você se esforçar para perdoar essa pessoa. É claro que tem casos extremos, né, irmão Thiago? Então, professor, é que o perdão é você lembrar algo que a pessoa te fez sem você ter o ressentimento no seu coração, né? Então, é uma coisa que às vezes precisa de Jesus para nos ajudar, porque tem casos, como você falou, que são casos extremos. Se não for Jesus, a pessoa fica difícil, né? Então, a pessoa, às vezes é mais fácil ela esquecer do que ela perdoar, mas quando vem aquilo na mente dela, ela já tem aquele receio do que aconteceu. Mas o perdão não, o perdão verdadeiro passou, acabou e segue a vida, né? É verdade, exatamente. Quando falamos de casos extremos, é lamentável, é triste, mas ocorre. Você pega um ato de violência contra uma criança, né? Imagina a condição de uma mãe, de um pai. É muito triste, é muito difícil perdoar. Então, esse tipo de perdão que o ser humano não consegue alcançar, né? Temos que ser honestos, o ser humano não consegue alcançar. Ele vai sentir desejo de se vingar, né?
daquela pessoa, daquele criminoso. Isso aí depende de Deus, entrar no coração. Se não for o próprio Deus, a pessoa não consegue sozinha. O primeiro subtítulo diz o seguinte: longanimidade, um fruto do Espírito. Longanimidade tem o sentido de paciência, tolerância e constância. Fica a dica, né? Aqui temos que lembrar principalmente do que o salmista falou, né? Lá em Salmos 86, versículo 15: mas tu, Senhor, és o meu Deus, cheio de compaixão e piedoso e sofredor, e grande em benignidade e em verdade. Aqui provando que Deus é misericordioso. E nós temos que tentar imitá-lo. Se quisermos se aproximar dele, né, nos aproximarmos dele, temos que tentar imitá-lo. Romanos 12, versículo 12 diz o seguinte: alegrai-vos na esperança, sedes pacientes na tribulação e perseverai na oração. Então aqui, pela segunda vez, é Deus nos cobrando que tenhamos paciência, tolerância, né? Segundo subtítulo aqui: suportando uns aos outros. Se nós pensarmos bem, a questão de suportar um ao outro, eu pego até por um modelo familiar. Por que um modelo familiar? Porque é mais fácil ilustrar. Imagino um irmão acabou de casar com uma irmã hoje. Isso vale para os jovens, né? Os jovens já vão pegando um pouco de experiência. O irmão acabou de casar com a irmã hoje. Até aquela data, ela era sua, hoje é dia dos namorados, né? Era sua namorada, noiva, assim por diante. Então tudo a parte colorida da coisa, a parte agradável, a parte que só se encontra perfumado, só se encontra bem vestido. Você vê a melhor parte do relacionamento. Passou-se a ter uma vida conjunta, começa-se, né, ou inicia-se a revelação do que não é tão agradável assim. São os vícios e costumes de cada um. E nisto, a pessoa que está do lado, ou ela se molda para poder se adaptar às deficiências do outro, ou ela tolera essas deficiências. Então vai ter um desenvolvimento ali ao longo do tempo que vai trazer mais solidez para essa relação, mais amadurecimento. Ou o contrário, se continuar rígido ali, meu irmão Tiago, não vai dar certo. É verdade. Não vai ter como. Então acho que fica bem ilustrado desta forma. O segundo subtítulo aqui, ele ainda fala o seguinte: tem uma referência em Marcos, capítulo 2, versículo 4, que diz: e não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Por que eu trouxe esse versículo para vocês? Parece até que está um pouco desconecto, né? Mas não, é para fazer um comparativo, desta vez não literal, mas mais um pouco metafórico, né? E para o lado espiritual. Suportar um ao outro, né? Apoiar, ajudar aquele que está mais fraco. O melhor exemplo é esse daqui, de uma pessoa que estava totalmente debilitada, carecia de Jesus, não foi movida pela sua própria fé, mas ela tinha alguém do lado dela, alguns amigos, se importaram com ela, carregaram ela, e pelo modo mais difícil possível, né? Tiveram que escalar a casa que Jesus habitava, né? Que Jesus estava ali, destelhar a casa, abrir o telhado e descer com ele por cordas. Então eu acho que quando você fala de suportar os irmãos, de auxiliá-los nas suas fraquezas, esse é o melhor exemplo. Aí você transfere isso para outras áreas das nossas vidas, né? Terceiro, o perdão como premissa. O perdão é vital nós falarmos aqui do próprio Jesus, né? Lá em João 8, versículo 7, por favor. João. Isso. Porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Isso está em Mateus capítulo 6, versículo 14, que é um trecho do Pai Nosso, né? É um trecho de Jesus ensinando a melhor forma de orar. E, como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes:
Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Outro exemplo bem claro. Pela sociedade, aquela mulher já estava condenada. Ou talvez não, né? Alguns estudiosos falam de uma conspiração só para atacar Jesus. Mas independentemente de uma opinião ou outra, aquela mulher, aos olhos dos outros, ela não merecia perdão. E Jesus fez questão de isentar ela da culpa dela diante de todos, mostrando para as pessoas que não adianta você querer julgar os outros se você está na mesma condição, né? Todos nós estamos na mesma condição. E ainda tem uma outra referência importante aqui, Lucas 23, versículo 24, que diz o seguinte: então o Pilatos, né, julgou o que devia fazer, o que eles pediam. O que eu estou querendo dizer? Que aqui, quando Jesus foi crucificado e condenado e morto, apesar de depois ressuscitar para nos salvar, ele foi morto principalmente pela opinião do povo que ele mais serviu, que ele mais auxiliou. Essas pessoas, elas não se importaram com ele. E ainda assim, Jesus, o que ele fez no ato da crucificação? Pai, né? Perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Eu não quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade. O melhor exemplo, né, irmão Juliano, é Jesus, né? E se nós aceitamos o Evangelho, nós precisamos ser parecido com Ele, né? Precisamos ser parecido com Ele. Então, Ele foi um exemplo para nós, né? Então, as nossas atitudes no dia a dia não podem ser só na teoria, e sim na prática, né? Porque na teoria, não, mas na prática, o que as pessoas veem de nós? Né? O que as pessoas no serviço? Quem é o Tiago no serviço? Quem é o Tiago na casa? Quem é o Tiago quando anda na rua? Então é isso que nós precisamos. E as pessoas já estão de olho na gente. Exatamente. Nós estamos rodeados com uma nuvem de testemunho. As pessoas estão de olho na gente. Entendeu? Isso é muito importante. E na conclusão aqui o escritor diz o seguinte: vimos o convite, né, de Paulo aos crentes para viver, né, de uma forma digna e perfeita a unidade, né? Para garanti-la, mostramos que algumas virtudes são essenciais: a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gera os conflitos, e a longanimidade, que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome do Senhor Jesus Cristo é glorificado. As questões aí estarão disponíveis no link abaixo da gravação. Os irmãos cooperem conosco aí e Deus abençoe a todos.